Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical na Web TV. É um prazer, mais uma vez, nos reencontrarmos no nosso encontro semanal para estudarmos as lições bíblicas da CPAD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que fala sobre o caráter moral e espiritual de Daniel e seus amigos. Nesta lição nós vamos estudar sobre os 4 amigos judaicos que foram levados cativo para a Babilônia. E, de acordo com a atitude desses 4 jovens, nós iremos tirar algumas lições para a nossa vida espiritual. Lições que são importantíssimas, onde nós vamos ver esses jovens distante da sua terra, distante dos seus líderes religiosos, em situações adversas da sua vida, questionando muitas vezes a própria situação, que questiona a sua própria fé, mas jovens que mantêm a sua integridade e a sua fé no Deus a quem eles servem desde a sua meninice. Jovens que colocaram os seus princípios acima de qualquer benefício pessoal, qualquer posição ou cargo que pudesse angariar se mudasse o seu comportamento, mas jovens que mantiveram a sua fidelidade aos princípios religiosos, a fé no Deus Yahvé, o Deus único, o Deus de Israel. Para um melhor aproveitamento, eu sugiro que você baixe os arquivos de slides no meu blog ou na redemoamiga.com.br, que aparece para você aí no vídeo, para que você possa baixar o arquivo e acompanhar, escutando aqui os nossos vídeos, que esse vídeo é uma explicação que tem no arquivo de slide. Então, para ter um maior aproveitamento, use os dois ao mesmo tempo. O arquivo de slide você pode baixar no teu mic, está à disposição aí, tem PPT esse arquivo, e o vídeo, onde você pode acompanhar e fazer as suas anotações, as suas considerações e utilizar, você que é professor, professora na sua aula, e você que é aluno no seu estudo prévio da lição. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Nós vamos estudar num momento específico, um momento que foi crucial para a história do povo de Israel, em especial o povo de Judá, o Reino Sul. O momento em que a sua fé é colocada em choque, aquela nação que acreditava na descendência do reino davídico, acreditavam na proteção de Deus, independente de qualquer circunstância, e agora eles se veem numa situação difícil. Por quê? Porque em que momento que eles estavam vivendo é o objetivo desse tópico, situarmos esse momento. Para isso nós temos que retornar um pouco. É um momento em que o reino assírio, que era o império mundial da época, está em decadência. Em 627 a.C., com a morte de Assurbanipal, e já com a própria decadência do Império Assírio, que era o império mundial e temido da época, nós vemos que Judá tem uma certa tranquilidade, ou passa a ter uma certa tranquilidade, porque ele deixa de ser explorado pelos assírios, devido à queda do Império Assírio e o Império Babilônico, que estava crescendo e, ao mesmo tempo, com o seu crescimento, tomando a atenção dos assírios. Mas surge aí também a figura do Egito, com o faraó Neco, que, preocupado também com o crescimento da Babilônia, faz uma aliança com os assírios e tem a liberdade, ou seja, tem o controle sobre a região da Palestina, onde estava ali Judá. Então eles passam a incomodar, ou ter um controle sobre Judá também, com essa aliança com os assírios. Mas essa aliança não dura muito. Em 612 a.C., o grande império assírio, temido, tido como indestrutível, cai. Os babilônicos destroem, os babilônicos vencem os assírios, conquistam o território, passam a dominar, e também eles destroem os egípcios, que tinham aliança com os assírios. Então essas duas potências que incomodavam a Judá, nós vemos que os babilônicos
que a grande potência que estava surgindo e crescendo destrói em guerra esses inimigos, não somente dos babilônicos, mas também de Judá. Então nós vemos que em 612 os assírios são destruídos pelos babilônicos, e em 605 os egípcios na guerra que tiveram, e aí a Babilônia sobe para a região da Palestina, para Judá. E é nesse momento que eles cercam também Judá para a destruir. Sitiam a cidade de Jerusalém, como diz ali o livro de Daniel e Jeremias. Era um costume dos povos antigos, como as grandes cidades, como no caso de Jerusalém, eram cercadas, grandes muros que impediam as nações de entrarem e destruir, eles sitiavam a cidade, ou seja, ficavam ao redor, como era de costume, daqueles muros, e as pessoas não tinham suprimentos, não tinha alimento, não tinha água, e obrigava essas pessoas então a saírem sem força. Por isso que fala lá no Antigo Testamento, também nós estamos na história em 70 depois de Cristo, na destruição do Templo de Jerusalém, onde diz que as próprias mães comiam os filhos mortos de tanta fome que elas tinham. Então sitiavam aquela cidade, cortavam o seu mantimento e o povo acabava se rendendo. Foi aí que Nabucodonosor tomou então o reino sul, Jerusalém, e leva cativos, para a Babilônia. Então nós vemos que dentre essas pessoas foram escolhidas algumas pessoas que sabiam entrar na presença do rei. Pessoas que tinham um conhecimento acima da média, pessoas com boa formação, para ajudar os babilônicos. Por isso que Nabucodonosor, ele escolhe, dentre as pessoas, os povos conquistados, pessoas com habilidade, com uma boa educação, para formar na sua ciência, na sua educação, a educação caldeia, para que ajudassem os babilônicos a dominar, a gerenciar, a fazer uma gestão sobre os territórios conquistados, porque eles estavam crescendo muito rápido e precisavam de pessoas com capacidade, porque eles não tinham isso suficiente entre os seus povos. Por isso que Daniel e seus amigos foram escolhidos dentre os povos de Israel, dentre outros, para serem formados na ciência caldeia. Nós vemos essa primeira aproximação. Em 597 nós vemos que novamente Judá tem um novo levante, contra os babilônicos. Nós vemos que Nabucodonosor vem, derrota novamente Judá, e ele é condescendente desta feita. Mas em 587, um novo levante contra os babilônicos, ele vem, mas agora desta vez, ele vem com toda a sua força, com toda a sua raiva, porque eles novamente se levantam, questionando, tentando a independência dos babilônicos, e desta vez ele destrói os muros, destrói o templo, toma os utensílios da casa do templo para levar para a Babilônia, porque enfurecido com o levante, a nova insurreição dos judeus contra o Império Babilônico. Mas aí vem a pergunta: por que tudo isso aconteceu? Por que Daniel e Jeremias diz que Deus entregou com as suas próprias mãos a Judá na mão de Nabucodonosor? Porque esse povo havia sido alertado constantemente pelos profetas de Deus. Deus falou com o povo para que mudasse de comportamento, mudasse de atitude. Então essa derrota dos judeus, que achavam que era indestrutível, que Deus, no momento certo em que eles estivessem em dificuldades, ia entrar com socorro, mas nesse momento nós vemos que eles são levados cativos como consequência do seu erro, como consequência do abandono à sua fé, pelo comportamento opressor que eles tinham sobre as pessoas menos favorecidas, porque tanto os líderes civis como religiosos, eles tinham uma vida corrupta, iníqua, e buscavam os seus próprios interesses. Eles buscavam ganhar em cima dos menos favorecidos, dos camponeses, a exemplo das demais nações, apesar de Deus orientar aquele povo através de profetas, através da sua palavra, dita pelos profetas, alertando o povo não dava ouvido, entrava por um ouvido e saía pelo outro, e não dava atenção à palavra de Deus. Então, por consequência dos seus erros, das suas falhas, eles foram levados cativos. E entre eles também foram levados Daniel e seus amigos. Como sempre, nós vemos que em muita situação, as pessoas menos inocentes, pessoas fiéis, também sofrem algumas consequências.
mas nós vemos aí a diferença no comportamento, na atitude dessas pessoas que são fiéis a Deus, independente das circunstâncias, independente da situação, mas são pessoas que são honradas por Deus, é o que nós vamos ver durante esta lição. Então, nesse primeiro tópico, nós vemos aí esse contexto da decadência do Império Assírio, que acabou sendo derrotado pelos babilônicos em 612, o Egito, que era uma grande potência também, que fazendo aliança com os assírios, como preocupados com os babilônicos, também cai diante dos babilônicos em 605, os babilônicos sobem para Jerusalém, para a região da Palestina, para também tomar, e eles acabam conquistando aquela região, e aquele povo é entregue nas mãos de Nabucodonosor, devido à sua desobediência a Deus, são entregues na mão de Nabucodonosor. Então esse é o contexto em que nós vemos o livro de Daniel, o momento em que o povo de Israel é tirado da sua terra e levado para uma terra estranha, é o chamado exílio babilônico. Um momento crucial, um momento muito difícil para o povo de Israel, que eles perdem o seu território, eles saem do seu território, eles perdem o seu templo, eles perdem os muros da cidade que são destruídos, uma cidade fica desolada. Então, nesse momento é um acontecimento que abala a fé do povo de Israel, dos judeus, porque eles entendiam que ali era onde Deus se manifestava, a casa de Deus que estava ali em Jerusalém. É ali que estava o lugar que havia Deus prometido que seria permanente para aquele povo, desde que eles adorassem e servissem aquele Deus com fidelidade. Tudo cai agora, nesse momento, e eles são levados cativos para a Babilônia.